Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para tecermos comentários sobre o livro Primícias do Reino, da autoria do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, em que hoje vamos comentar sobre o capítulo 16, A Família de Betânia. Neste capítulo, Amélia Rodrigues vai nos apresentar a família de Lázaro, mas não se detém ao episódio antes da morte e ressurreição dele, porque ainda não havia acontecido. Então ela começa, como sempre, descrevendo o local, a paisagem. E Betânia era uma cidade que ficava a 1 hora de Jerusalém, na estrada de Jericó. E o cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Tudo ali era bucolismo, tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante, e a coroa do Monte das Oliveiras ao longe tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Os declives cheios de folhagens, exibiam as casas brancas de alpendres floridos. Muito bonito isso que Amélia descreve. E Betânia, mesmo próxima à capital, ficava muito longe em comparação ao fausto e à bulha da cidade grande. Betânia fazia-se agradável refúgio após as fatigadas jornadas. E por isso, por diversas vezes, Jesus procurava aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Naquele outubro de 29, quando começavam as primeiras trovoadas e os ânimos exaltavam-se em Jerusalém, o mestre procurou a encantadora Betânia. Os membros do Sinédrio espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Eles queriam surpreender Jesus em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens eram meninos espirituais, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Se de um lado o despeito e a inveja trançavam as cordas odiendas da perseguição implacável, do outro, os fluidos de amor abriam seus tecidos e envolviam muitos espíritos valorosos e delicados. Em Betânia, Lázaro vivia com suas 2 irmãs, Marta e Maria, e eles são o atestado eloquente desse amor de Jesus. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, Lázaro e as irmãs albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Eles amavam Jesus e diziam-no abertamente. Fizeram de Jesus um membro da família, e recebê-lo em casa representava o encravar de uma estrela nas paredes domésticas. Também a esses amigos, aos quais muito amava, Jesus ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e de vida. A Lázaro, que o destacou através da amizade pura, Jesus mais tarde o arrancará das sombras da catalepsia, mesmo depois, quando chamado de longe pelas irmãs chorosas, ao encontrá-lo no sepulcro entre os tecidos fúnebres.
E terminada a festa das tendas em Jerusalém, e suportadas varonilmente as lutas, Jesus e os seus discípulos necessitavam de repouso. O mestre não ignorava as dificuldades, e os 12 se surpreendiam de quando em quando, amedrontados. Avisados por um discípulo que seguira à frente, Lázaro aguardava o rabi e os seus à porta da casinha risonha e franca. Disse Jesus: paz se faça nesta casa. E respondeu Lázaro com um efusivo abraço e beijando o rosto do hóspede querido. Paz convosco, mestre. As duas irmãs, Marta e Maria, se apressavam em receber os visitantes, servindo-lhes água para os rituais de purificação, e o lar emoldurava-se cheio do natural barulho que ali se estabelecia. Marta, apressada, correu aos afazeres domésticos, preparava o repasto, arrumava os leitos, dispunha a mesa. E ofegante, corre e se apronta, procura por Maria e a chama. Mas Maria já está sentada aos pés e fita o mestre docemente, acompanhando a narrativa com satisfação. E grita Marta: Maria! E quando a encontra, reclama: Mestre, manda Maria ajudar-me. Enquanto me estafo, ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Responde Jesus sorrindo: Marta, Marta, estás atarefada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o mestre docilmente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria por seu lar. Preparou a casa com a esposa, e quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender às pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após o repasto ligeiro partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, que era o mais importante. E ouvindo aquilo, Marta diz a Jesus: desculpa-me, são os velhos hábitos muito arraigados. E acrescentou Jesus: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Marta concorda e diz: tens razão, mestre. E ainda esclareceu Jesus: o pão, o agasalho, a terra nos dá. Já a palavra é semente de vida. As preocupações são as coisas imediatas, sobre as coisas imediatas. Elas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria correria, na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas, pela aquisição de uma só paz interior com a segurança espiritual, eis a vertical libertadora. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse num labirinto cruel,
por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se escastelam nas paixões e sucumbem soterrados ao peso delas. Inumerável se agarra às ambições e enlouquecem, percorrendo as sombras escabrosas. E atentos e curiosos, os donos da casa e os discípulos ouviam o mestre silenciosos. E após uma breve pausa, o rabi prosseguiu. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos, e quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados ainda às amarras da retaguarda. Somente os que conseguem vencer o mundo e as suas alucinações é que ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio. E por esta razão, o Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves dos céus tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos, indiscriminadamente, a fim de que o reino do entendimento, em perfeita comunhão de ideias, prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. E João, o discípulo, emocionado, pergunta a Jesus: Senhor, demorará muito a chegar essa hora do entendimento humano? E Jesus responde: as sementes estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem ao nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa. E fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é o necessário. Então Amélia nos leva a estas reflexões, que a exemplo de Maria não podemos perder a oportunidade da melhoria espiritual pelo excesso de zelo ou apego às ações cotidianas. É possível sim reestruturar a vida e escolher a boa parte, sair da camisa de força, mantendo a responsabilidade, a ordem e a disciplina exigidas pela existência terrena. Maria escolheu a boa parte, porque os seus esforços e as suas energias foram canalizados para o essencial. Assimilemos assim a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. E envolvidos pelas atividades comuns da vida no plano físico, nem sempre nós agimos com bom senso. É comum as pessoas alegarem falta de tempo por se encontrarem assoberbadas pelas requisições do dever profissional, familiar, social ou até mesmo religioso. E nesse sentido, não há tempo para o contato fraterno, para o telefonema, para a mensagem, para um e-mail ou para uma visita.
As atividades são conduzidas dia após dia, num ritmo frenético, metódico e tiranizante. Todo o tempo que aplicarmos no bem ao próximo, no fomentar virtude em nossa intimidade, trará frutos que permanecerão para sempre em nosso coração. E é bom investir na qualidade de vida, sim, mas devemos ponderar que é possível reestruturar a existência escolhendo a melhor parte, como fez Maria. E Jesus, que encontrava-se presente em sua casa por algumas horas, talvez não mais o visse naquela reencarnação. Assim, por que perder nesses instantes tão especiais para se dedicar mais tempo às coisas materiais, ainda que elas também fossem importantes? Nas opções que fazemos, pesemos sempre o que é que ficará conosco ao final. E conforme a exortação de Jesus, nosso tempo poderá ser empregado naquilo que não nos será tirado. Pensemos nisso. Dividamos as nossas horas, os nossos dias, de forma que nada pereça, mas investamos mais nos tesouros da alma, que nos acompanharão para sempre. Séculos depois, temos notícia, quando o Espírito da Verdade prepara a vinda do Consolador, Lázaro também integra a equipe. Que capítulo tão bom esse, não é? Cheio de emoções, mas cheio de lições, de verdades da mensagem cristã. Espero que tenham gostado e fiquem todos na paz de Deus, na paz que Jesus nos diz, nos dá, e que até o próximo capítulo, quando nós continuaremos esses comentários da obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Um dia feliz para todos.